Olá, paz, irmãos. Tudo bom? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade, porque eu acredito que a ansiedade é um tema, é uma realidade que está diante de nós aí, principalmente nesses dias, né? Porque para muitos, talvez até para nós, às vezes a gente nem percebe, talvez para nós sejam dias de instabilidade, dias de preocupações, de incertezas, né? Mas assim, eu acredito que Deus ele sempre tem uma palavra para nós, para cada situação, para cada momento, sempre tem uma palavra de ensino, de orientação, um caminho a apontar para nós, né? E eu tenho meditado, pensado sobre essa questão de ansiedade, e Deus assim trouxe no meu coração algumas palavras. Eu queria ler para você o que a Bíblia fala sobre isso. O primeiro texto que eu queria ler com você, irmãos, está em Mateus capítulo 6, capítulo muito conhecido, que Jesus está ensinando para os discípulos acerca da provisão, né? Aí, lá no versículo 24, ele fala assim: ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a riqueza. Aí ele vai falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer, ou quanto que é vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é o vez de vestir. Aí lá no versículo 27, Jesus diz assim: qual de vós, falando para os discípulos, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então Jesus ele sempre se preocupou com a vida saudável da igreja, sempre se preocupou com a vida saudável dos discípulos, né? E ele aqui está ensinando a respeito de provisão. É interessante que lá no versículo 34 aqui do capítulo 6, a palavra fala assim: ó, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus listou aqui, que é necessidade, que é aquilo que a gente não pode faltar para nós, tudo aquilo que Jesus listou antes, ele garante. Pode ficar preocupado, se você buscar o meu reino e a minha justiça, eu garanto, nada dessas coisas vão te faltar. A gente tem até a mania de falar, eu vejo muitas pessoas falando isso, eu já falei assim, né? A gente pega esse versículo 34 e fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala todas estas coisas, ou seja, tudo aquilo que é necessidade, tudo aquilo que Jesus listou antes aqui, ele garante que não vai nos faltar, né? Mas uma coisa ele fala, ele dá o caminho. Jesus ele sempre dá o caminho, mas para isso você precisa buscar o meu reino e a minha justiça. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque na verdade o reino de Deus é um local onde nós vivemos. A gente pode dizer assim que o reino de Deus é um local onde nós vivemos agora. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós vivemos num reino agora onde Jesus reina. Aliás, a Bíblia diz que ele constituiu para ele, né, como eu falei no outro vídeo, né, um reino de sacerdotes. Ou seja, nós somos reis e sacerdotes criados para o louvor de Deus. E onde Jesus é o rei, é o provedor, é aquele que não deixa faltar nada. Ou seja, no reino de Deus, irmãos, não nos falta nada. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então Jesus ele começa a ensinar aqui os discípulos, ele fala que a gente não pode ficar ansioso, que não adianta a gente ficar ansioso, por mais preocupado, por mais ansioso que nós fiquemos, nós não podemos acrescentar um côvado ou 45 centímetros, né, no curso da nossa vida. Isso, irmãos, é muito interessante, porque a gente vê que Jesus ele está sempre cuidando da vida saudável do corpo, né? Ele é a nossa provisão. Amém? Uma vez eu ouvi um irmão pregando e ele estava contando uma experiência dele, falando que ele estava andando muito preocupado com dívidas, com dívidas com banco, e começou a perder o sono e não dormia a noite toda. E um dia ele orando, Jesus falou para ele: por que você está preocupado? Por que você está acordado agora? O banco não abre agora, né? Você não tem como arrumar dinheiro uma hora dessa, né? E aí Jesus lembrou para ele o Salmo 127, que diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Isso é interessante, irmãos, porque a palavra dorme aí, né, ela está relacionada com o descanso. Não é dormir, ficar em casa dormindo e não ir trabalhar, né? Jesus está falando: então, enquanto você descansa em mim, eu supro a sua necessidade. Ou seja, aos meus, aqueles que confiam no Senhor, Ele dá enquanto nós descansamos nele, descansamos na palavra. Então ele fala: irmão, não fica ansioso, não adianta ficar ansioso. Com a sua ansiedade, você só vai adquirir doença, você não vai conseguir resolver seu problema. Aí,
lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. A palavra diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante, irmãos, isso, porque um dia eu estava orando e eu estava pensando, por que a gente fica ansioso? A Bíblia diz que é para lançar sobre ele, a gente lança, por que Deus não tira essa ansiedade do meu coração? Porque eu fico preocupado? Porque eu fico preocupado como vai ser o dia de amanhã? E o Espírito Santo um dia ele falou para mim: meu filho, porque você está pensando errado. Na verdade, a ansiedade não sou eu quem tiro. A ansiedade é você quem lança sobre mim. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu lançando sobre ele. Por que a palavra fala lançando, irmãos? Porque Deus ele conhece a nossa humanidade. Ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe que a gente vacila na fé. Hoje eu lanço minha preocupação, eu lanço sobre ele, descanso nele e fico tranquilo. De repente amanhã eu acordo preocupado com a mesma situação. Então ele fala lançando sobre ele, porque ele, Deus, Jesus tem cuidado de nós. Amém, irmãos? E aí sempre quando Jesus ele fala alguma coisa para nós, sempre quando ele nos aponta uma direção, um caminho, ele sempre mostra que ele já nos deu condições, né, de andarmos naquilo ali. E tem alguns textos também interessantes que falam sobre isso, lá em, acho que é 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, acho que versículo 9. Deixa eu só corroborar aqui. Isso, 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele fala: conheceis, nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos que Cristo sendo rico, se fez pobre. Interessante que as pessoas falam que Jesus era pobre, tem até aquela musiquinha que se canta aí: pobrezinho nasceu em Belém. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos: se Jesus era pobre, na hora que ele nasceu ele ficou rico, porque os presentinhos que ele ganhou, eu acredito que você e eu nunca ganhei. A Bíblia diz que ele recebeu mirra, incenso, ouro, né? Então foi só coisa cara. Jesus então ali já enriqueceu. E a Bíblia diz que ele sendo rico, ele se fez pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza nos tornasse rico. Riqueza aqui, irmão, está falando de provisão diária, né, de falta de nada. Então, na verdade, Jesus está falando: não fica ansioso, porque eu já me fiz pobre, para que você seja rico. Então você agora precisa aprender a tomar posse dessa riqueza, daquilo que eu conquistei para você, em nome de Jesus Cristo. E aí, lá em Filipenses também, o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Filipos, e ele fala também uma coisa interessante. Filipenses capítulo 4, verso 19. Está tudo dentro de um contexto, né? Depois você lê. Mas o versículo 19 diz assim: ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, irmãos, Jesus ele está garantindo para nós, pela sua palavra, que ele é poderoso e ele tem desejo, ele quer suprir cada uma das nossas necessidades. Ou seja, na verdade, Jesus ele já fez isso. O que Jesus agora ele está querendo é nos ensinar como desfrutarmos dessa provisão diária, dessa falta de necessidade. Amém, irmãos? Então assim ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, ele tem cuidado de nós. Então guarda aí no seu coração, irmãos. Ansiedade não é uma coisa que Deus tira do nosso coração. Ansiedade é algo que nós lançamos sobre ele. E como nós lançamos sobre Jesus? No momento de adoração, no momento de louvor, no momento de oração, de ações de graças, né? A gente tem vários princípios espirituais que possam nos auxiliar nisso. Quando começar a vir preocupação, a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e vai para um tempo de comunhão com o nosso Pai, que ele vai gerar paz, vai gerar paz no nosso coração, a ansiedade vai ser colocada sobre ele e nós vamos viver no descanso do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra possa cair no teu coração e produzir frutos. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.